No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para você acabar com o seu vício em açúcar. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de pôr o like no vídeo, pôr aí para seguir o nosso canal e também ativar o sininho das notificações, que é para o YouTube ajudar a gente a chegar aí em você e você descobrir esse conteúdo fantástico que a gente está produzindo para você. Então hoje nós vamos falar sobre os 5 dicas para você acabar com o seu vício em açúcar. Não é bem só 5 dicas para acabar, são coisas que a gente tem que ter em conta quando a gente quer deixar o açúcar. Primeira coisa é, como é que a gente vai deixar o açúcar? Você tem 2 opções. Você pode ou cortar de uma vez, e tem gente que faz assim, e nós temos um processo que a gente ensina para você fazer dessa maneira. E aí é que você nota que o efeito é gigante. Se você cortar de uma vez, você nota que você tá viciado em açúcar, porque é um vício mesmo. Então você fica 1, 2 dias, você começa a olhar para um chocolatinho como se fosse tipo o último chocolate do mundo. Você começa a sentir que você, vou comer uma banana, vou comer aqui uma fruta, e você, por mais que você coma, você fica assim, caramba, parece que não estou saciado, porque a tua cabeça está ligada no açúcar. E aí você começa a notar o que é fome e o que é vontade de comer. Então, retirar o açúcar de uma vez não é uma coisa fácil. Mas tem alguns esquemas, alguns processos que são bacanas para a gente conseguir fazer isso. Mas para mim é o mais efetivo, porque aquele choque é o que faz você notar como você é viciado e você nota assim, não era eu que queria o açúcar, parecia que o açúcar é que me queria a mim, né? Mas você também pode fazer de uma forma gradual. Tem gente que faz, tipo, imagina que você toma café com açúcar, você põe 2 colheres de açúcar e você começa a diminuir. Aí você diminui, põe uma colher só de açúcar no café. Aí com o tempo você vai pôr meia colher e depois você vai pôr 1/4 de colher e depois no final você põe nada. Se você for reduzindo o açúcar assim, para algumas pessoas pode funcionar. Para mim é meio estranho porque você está sempre ainda em contato com aquele sabor. Então você está sempre comendo as coisas que você gosta, meio sem prazer, porque você está reduzindo o açúcar, e nunca causa mesmo aquela coisa do você se desligar e descobrir os novos sabores. Os sabores são sempre ainda distorcidos pelo açúcar, mas é uma opção e você pode fazer isso também. Segunda dica, privilegiar o açúcar natural da fruta. Então, o que acontece? Se você está querendo largar o açúcar, você vai começar a comer fruta mesmo, porque é onde está o açúcar na natureza. Então, você começa a comprar e você começa a ter, se você plantar, melhor ainda, né? Começar a comer fruta. Então, a sobremesa, que você tem aquela vontade de comer um docinho, vai buscar fruta. Você, no café da manhã, costuma ter alguma coisa doce, vai buscar a fruta. Você vai descobrindo novos sabores, porque você... Imagina aquela ideia do mamão com açúcar, né? Tipo, a coisa é tão fácil que até mamão com açúcar. O mamão já é uma das frutas mais doces que existe. Você põe açúcar em cima, você está distorcendo completamente o sabor de mamão. Você está comendo açúcar, praticamente, né? Então, quando você começa a escolher coisas naturais e notar mesmo o sabor natural delas, por exemplo, uma carambola. Uma carambola é mais azedinha, né? A ideia da fruta é que ela seja azedinha, mas você vai combinando esses sabores e você vai descobrindo o seu paladar, redescobrindo o seu paladar, que é completamente consumido pela quantidade de açúcar que a gente tem. E você também pode começar a pôr na tua rotina alimentos com índice glicêmico mais baixo. O que acontece? Índice glicêmico é a capacidade que o alimento tem de aumentar o açúcar no teu sangue. Então você tem várias opções super nutritivas com índice glicêmico mais baixo. Por exemplo, a batata doce tem um índice glicêmico mais baixo do que a batata amarela, aquela batata normal. Você tem a mandioca. Tudo isso são alimentos extremamente ricos e que vai mudando o teu paladar também e vai mudando a tua forma de se relacionar com a comida. E agora a gente vai ver a terceira dica, que é
Ficar atento aos alimentos que são falsos amigos. E esses alimentos são o quê? Você tem um monte de alimento desse no supermercado, que são biscoitinho para o café da manhã, aquele iogurte light para emagrecer, aquele outro que é bom para a flora intestinal. Se você olhar na embalagem, mesmo aqueles que estão na seção, né, o supermercado tem uma seção de coisas saudáveis, você vai ver e você encontra, vê os ingredientes, você vê que tem uma pancada de açúcar neles. Às vezes, esses alimentos que estão vendidos ali, porque tipo, cereais integrais, aí você vê a quantidade de açúcar, tem mais açúcar do que o outro que não é com cereal integral. Né? Ele parece, às vezes o biscoito é tipo um bolo, ele é igualzinho um bolo, tem o chocolate por cima, tem a quantidade de açúcar, tem os bonequinhos na embalagem e tudo mais. Há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de visitar o Uruguai e lá a lei que foi aprovada implica que você tenha que pôr na embalagem, na frente da embalagem, uns quadradinhos, umas formas pretas dizendo contém grandes quantidades de açúcar, contém grandes quantidades de gordura. E na seção dos alimentos saudáveis, tinha muitos alimentos tipo, eles põem umas arvorezinhas, umas coisas, né, parece tudo da natureza, mas eles eram obrigados a pôr, contém excesso de açúcar, e isso é importante. Ficar muito atento a esses alimentos que fingem que são saudáveis e que são legais e que é só natureza e tudo mais, e que na verdade não são e que fazem muito mal à nossa saúde, principalmente com uma quantidade gigante de açúcar. Quarta dica que eu tenho aqui é evitar os edulcorantes. Edulcorantes são os adoçantes. Por quê? Primeiro porque os adoçantes, eles tentam enganar o teu cérebro, né? Ele não tem a caloria que tem o açúcar, mas a gente já falou e a gente voltará a falar sobre a questão das calorias. Mas as calorias não são importantes, o importante é você ver de onde é que vêm essas calorias. No caso dos adoçantes, quando você come uma coisa doce, o teu corpo já começa a produzir tudo aquilo que é importante para lidar com o açúcar. Por exemplo, quando você começa a comer uma coisa doce, teu corpo já vai começar a produzir a insulina. Ele não vai esperar que o açúcar entre e tudo mais e depois, agora é preciso fazer insulina. Se você come uma coisa que é doce, mas não é açúcar, o teu corpo vai produzir esses hormônios, vai produzir essa cascata de eventos na mesma. Ele vai ficar só enganado, porque não vem açúcar, mas ele produziu. Se a gente quer controlar a nossa quantidade de insulina, o que é bom, porque a gente vai controlar a possibilidade de muitas doenças, a gente tem que controlar também esse enganar do nosso cérebro através de edulcorantes. Segundo ponto, os edulcorantes são artificiais, não existem na natureza, são obtidos a partir de processos químicos. Você tem a sucralose, que é feita a partir da sacarose, mas depois eles fazem lá umas coisas muito loucas, ele fica 400 vezes mais doce do que o açúcar. Você tem o aspartame, muito utilizado nos refrigerantes. Você tem um monte de matérias aí falando dos perigos de um consumo grande de aspartame. Lógico que as indústrias do refrigerante vão dizer que o seu consumo é seguro, mas há muitas investigações que mostram que a longo prazo ele é carcinogênico, ou seja, vai produzir células de câncer, mutagênicos, eles fazem mutações celulares também cumulativas que vão se acumulando, ou seja, não saem do teu corpo, ou seja, são coisas a evitar. Coisas a evitar também são outros adoçantes que parecem ser naturais, como por exemplo o agave, porque dentro do corpo ele vai ter o mesmo efeito do açúcar. São quantidades de açúcar que não são naturais. Agave, estévia, tudo isso a gente vai tentar evitar. E como na dica anterior, buscar o sabor natural das coisas, tentar adoçar com a própria fruta, tipo banana esmagada ou outra coisa que você acha interessante. Então vamos para a quinta dica, que é cozinhe você mesmo em casa. Cara, se você tiver tempo, e a gente pode sempre encontrar um pouco de tempo, né? Basta a gente ter consciência, porque se a gente souber que essas mudanças vão fazer efeito daqui a alguns anos, que a gente realmente vai deixar de ir para o hospital, porque a gente fez essas mudanças, a gente vai encontrar tempo para fazer isso. Começa a fazer as coisas em casa. Aquilo que você gosta, tipo molho vinagrete. Para que comprar um molho vinagrete no supermercado se você consegue fazer? Né? Se você tem várias receitas de molho, assim, tipo ketchup, você também consegue fazer ketchup em casa. Dá para fazer,
também dá para conservar, ele dura bastante tempo e é muito mais saboroso porque você vai fazer com tomate de verdade. Se você encontrar tomate biológico, melhor ainda, né? Porque os tomates do Brasil são altamente contaminados com agrotóxicos. Mas tudo que você puder fazer em casa, tipo, tem uma coisa que o pessoal gosta muito que é manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim, você compra amendoim e você faz em casa, fica 1000 vezes melhor. E tem metade dos ingredientes químicos que tem. Você consegue encontrar as receitas, procura. Pode ser, umas receitas são mais trabalhosas do que a outra, mas quando você faz em casa, você tem a certeza daquilo que você está pondo. É você que está, né? Você está pegando ali sal, você está pegando ali os ingredientes todos juntando, batendo, e aí você sabe exatamente aquilo que entra dentro do seu corpo e você sabe a quantidade de açúcar que você está pondo dentro do corpo. Portanto, essas 5 dicas são importantíssimas se você quer ter essa decisão, que é uma decisão que eu acho que é muito importante, que é de retirar o açúcar da sua vida. Ninguém está dizendo para você nunca mais comer um doce. Você pode comer um doce, mas você não precisa comer doce todo dia. Nem precisa comer, tipo, presunto que tem açúcar lá dentro. Ninguém quer açúcar dentro do presunto, mas tem. Por isso, com essas dicas, espero que você consiga avançar aí nessa decisão que é muito importante e que você consiga ter todos os benefícios dessa decisão muito importante. Espero vocês no próximo vídeo, sempre com a melhor energia, aqui no nosso canal do BAC.